Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão e irmã que está presente nessa manhã. Que possamos termos um tempo abençoado, um tempo de meditação, um tempo de aprofundamento nas Escrituras, Pai. E que também possamos melhorar como indivíduos, Pai. Nos santificar, nos importar mais com as pessoas. Em especial também com pessoas que ainda precisam de Cristo, Pai. Eu agradeço a Ti pelo ambiente de alegria que a gente tem vivido nesses tempos e também aqui nesse grupo. Assim a gente pede e agradece em nome de Jesus. Amém. Amém. Ué, caramba, eu não mexi isso. Ô, Márcio, está aparecendo para você ali pessoas que querem entrar na sala ou não? Ok. Está aparecendo e eu vou admitindo aqui. Tá. Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos finalizar o capítulo 10 de Romanos. Serão aqui os versos 14 a 21. Esse texto diz o seguinte: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Tá? Eu só vou retroagir aqui 3 versículos, a partir já do verso 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por seu ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos ao povo desobediente e rebelde. Muito bem, irmãos. Olha, nós temos visita, né? Temos o pastor Armandão. Obrigado aí pela palavra de ontem à noite. Foi muito, muito edificante, né? Foi uma alegria ouvi-lo. Então, irmãos, nós estamos aqui tratando acerca do dilema judaico. Tá? O capítulo 10, o Paulo, ele inicia dizendo acerca do sentimento que ele tem em relação ao seu povo. Ele já vai tratar desse sentimento em capítulos anteriores. Mas lá no verso 1, ele já diz que o desejo do coração e a oração dele pelos israelitas é que sejam salvos. O apóstolo Paulo havia nascido dentro de um contexto judaico. Ele havia sido educado entre os maiores doutores da sua época, como Gamaliel. E ele foi um homem extremamente zeloso. Tanto é que ele tem autoridade para falar de um zelo
sobre os judeus. Olha, vocês têm zelo. Ocorre que o zelo de vocês é sem entendimento algum. É sem entendimento algum. Eles acabaram criando uma teologia própria, inserindo tantas questões pessoais e transformando isso na palavra de Deus. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Quem nunca ouviu alguém falar assim, como diz a Bíblia, né? Mas aí você se pergunta, poxa, eu já li 200 vezes a Bíblia, eu não li isso aqui ainda, né? A não ser que o cara escreveu de caneta na contracapa, né? Daí está na Bíblia dele, né? Mas senão, não vai estar. Não vai estar. E aí ele vai falando, ele vai percorrendo o capítulo 10, e ele vai dizer esse versículo clássico, no verso 9, se você confessar, né, com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer dizer, esse é o caminho. Vamos lembrar que os judeus, eles tinham todos os requisitos, todas as revelações de Deus para serem salvos. Deles era a lei, os profetas, os patriarcas, as ordenanças, as grandes promessas, né? O próprio Messias veio como a revelação mais especial do Senhor, né? Então, não tinha por que eles não aceitarem, não tinha. Eles rejeitaram por uma questão de rebeldia, é o que a gente vai ver logo mais, e muitas vezes nós também podemos entrar numa furada dessas. E agora, já que a palavra está perto do coração, já que se nós confessarmos a palavra, então, bom, ninguém tem desculpa, está fácil. A palavra foi anunciada até os confins da terra. Isso a palavra diz amplamente, pelo menos do mundo conhecido daquela época. E agora, no verso 14, como invocarão aquele que não creram? E a partir daqui eu quero compartilhar o nosso texto, tá? O nosso estudo. Bom, vocês já estão visualizando ali, né? Eu só vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Tá. Então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Olha só, o povo de Israel poderia ter crido. De fato, eles poderiam ter crido. Afinal, a palavra estava próxima. Ela estava próxima no coração deles, mas simbolicamente a palavra de Deus estava próxima através dos rituais, através dos profetas e tudo aquilo que a gente já falou. E agora, com Cristo, ela estava mais próxima de uma maneira que ela jamais esteve. No entanto, eles disseram não. Falaram não. E muitas pessoas no nosso tempo dirão não. Não porque, na minha concepção teológica, Deus escolheu já algumas pessoas para a salvação. Não é isso. Falam não porque a palavra foi exposta e as pessoas deliberadamente falaram não. Paulo continua o texto por meio de mais 4 perguntas, que são entrelaçadas como elos numa corrente. E por meio dessas perguntas, o apóstolo expõe que Deus fez tudo o que podia fazer para que a fé pudesse realmente acontecer. Claro, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por nós mesmos, não teríamos possivelmente condições de ter essa fé. Mas Deus criou todos os meios. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nos grandes milagres que aconteceram e que ainda vêm acontecendo, e o pastor Armandão ontem falou daquele milagre lá no hospital em Canadá. Esse milagre aconteceu primeiramente, sobretudo, para que a glória de Deus fosse manifestada. Se alguém ali naquele hospital viu o que aconteceu,
uma situação em que, pelos aspectos médicos, não teria como ser revertido, mas o foi de uma maneira miraculosa, e milagre é exatamente isso. Quando, dentro de todas as condições humanas, se esgota todas as possibilidades, a pessoa vai morrer, ou talvez já esteja morta, né? E essa pessoa reage sem auxílio da medicina. Ali foram feitos todos os procedimentos, e nada foi suficiente. Mas uma palavra de fé, uma palavra de redenção, levou aquele homem a ter um tempo de vida. Isso é milagre, sobretudo. Isso é milagre. Então, as pessoas que estavam ali, elas não têm desculpa. E se elas falam não deliberado. Deliberado. É algo que brota do seu coração e da sua consciência. Então, Deus não deixou de falar. E Paulo faz perguntas em uma posição inversa. Invocar, possibilidade de crer, ouvir, serviço, mensageiro, que é a questão ali dos apóstolos, evangelistas, enfim, e o envio. Tá? Como, pois, invocarão aquele que não creram? Quer dizer, ele pega essa questão de trás para frente. E o Hernandes Dias Lopes, ele chama essa sequência de estágios da evangelização. De acordo com essa sequência, o próprio versículo ensina isso, vejamos o seguinte: não se pode invocar alguém que não se crê. Não se pode crer em alguém de quem não se ouviu falar. Não se pode ouvir sem que haja um pregador. E não haverá pregadores a menos que Deus envie. Quer dizer, se não há alguém que seja enviado e alguém que aceite o desafio, pessoas não ouvirão, pessoas não crerão, pessoas não se renderão a Cristo e, por fim, pessoas serão condenadas. Mas há uma corresponsabilidade. A questão de que eu poderia ter feito algo e eu não fiz. Então, tomando essa lista na ordem natural, fica mais fácil a compreensão. Vejamos, é preciso que alguém seja enviado para pregar, é preciso. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. E é preciso crer para que alguém invoque. E é preciso invocar para que alguém seja salvo. Sem isso, não há salvação. Quer dizer, muitas vezes a gente escuta assim, Deus não depende de pessoas. Irmãos, é um tipo de frase que é incoerente. Eu diria assim, é desnecessária falar. É claro que Deus é soberano, ele é onipotente, ele é onipresente, ele se faz presente. Deus poderia introjetar a palavra no coração das pessoas, mas ele não fez. Ele decidiu depender de pessoas que levassem a sua mensagem. Então, sim, a igreja do Senhor ela é importante, ela é necessária no processo de evangelização, porque o próprio Jesus estabeleceu a igreja. O próprio Jesus. Deus não precisa de homens. É claro que Deus precisa de homens. É claro. Porque qual que seria o motivo, a razão de Deus estabelecer a igreja se ele não precisasse de pessoas e se ele não quisesse salvar pessoas? É que a gente vai introjetando algumas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida e acha que aquilo é verdade, e nem sempre é. Vamos pensar um pouquinho mais nisso, né? O Hernandes Dias Lopes, ele propõe a mesma frase agora de um modo negativo e ainda mais dramático. A menos que certas pessoas sejam comissionadas para a tarefa, não haverá pregadores do evangelho. E se o evangelho não for pregado, os pecadores não ouvirão a mensagem, nem a voz de Cristo. Eu fico pensando que se o Armandão não fosse ter ido àquele hospital atender a voz de Deus, aquele homem morreria no seu delito, no seu pecado. Ele não veria o Senhor face a face no último dia. Então, a não ser que ouçam, nunca crerão nas verdades da sua morte e ressurreição. A menos que creiam nessas verdades, não invocarão o Senhor, e se não invocarem seu nome, nunca serão salvos. Irmãos, existem algumas categorias de pessoas que não têm Deus na vida. Tem aquelas pessoas que rejeitam deliberadamente Deus.
tem gente que não crê, que são os ateus, não é mesmo? Esse é um grupo que não quis, e talvez alguns dentro desse grupo, por conta de algumas experiências que tiveram, no seu coração, como diz os Salmos, dizem não a Deus. Mas existe, ainda hoje, aquilo que alguns teólogos chamam de ateísmo orgânico. O que é um ateísmo orgânico? São pessoas que nasceram em algum povo ali, né? E essas pessoas nunca ouviram falar de Deus. Não é que elas rejeitaram Deus. É que elas nunca ouviram falar de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Chamamos a isso de um ateísmo orgânico. Elas não creem porque elas não conseguem. A palavra nunca chegou ao coração delas e ao ouvido delas. Então, aqui nós temos um chamado missionário, um chamado para atender a voz do pastor e mestre das nossas almas. Né? Porque, sim, ele depende de nós, né, para que o seu evangelho seja divulgado, de modo que esse ateísmo orgânico ele seja dissipado, para que ele não haja, para que mais pessoas conheçam a verdade, né? E muito paralelo a essa questão de conhecer a verdade é conhecer uma verdade certa, uma verdade correta, sem nenhum tipo de alteração. Paulo vai falar em algum momento, dizendo assim, que muitos pregam, e eu vi, inclusive, no Facebook essa semana, assim, muitos pregam o evangelho por inveja, por porfia, essa coisa toda, mas o importante é que o evangelho seja pregado. É interessante que ali Paulo fala de um evangelho possivelmente verdadeiro, sim, né? O importante é que o evangelho seja pregado, tá? Apesar de que seja pregado por motivos errados. Então, aí, às vezes, até o evangelho vai ser pregado por algum motivo errado, mas a mensagem tem que estar certa. Agora, o que a gente vê hoje é um evangelho sendo pregado de uma maneira errada, equivocada, para atender interesses. E isso leva as pessoas a conhecer um Deus errado. Hoje nós vivemos num povo evangélico no nosso país, não sei tanto como seria nos outros países, mas um povo evangélico que precisa ser evangelizado de novo, que precisa conhecer a palavra, porque muitas vezes elas conhecem um Deus que não é o Deus bíblico, não é o Deus que se revela por meio de teofanias, de milagres e essa coisa toda. Teofania, por exemplo, lá quando Deus aparece ali numa sarça ardente, tá? Seria isso. Então, essas pessoas também precisam, elas também têm essa necessidade, tá certo? E nós estamos nos capacitando, estamos ouvindo, estamos sendo obedientes a esse chamado, ou era um problema apenas dos judeus? Eu acredito que não. Então, necessário lembrar aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Para o povo de Israel, houve envio de mensageiros. É verdade, né? Inclusive, João Batista foi o último grande profeta do Antigo Testamento, mas houveram outros, né? Os próprios cristãos acabaram ali evangelizando o povo judeu, ali nos seus primórdios. E esses mensageiros pregaram a palavra, e a palavra foi ouvida pelo povo de Israel. Por meio da pregação, eles tiveram a possibilidade de crer, mas ao invés de invocarem a Deus, o rejeitaram, e fizeram isso quando rejeitaram e crucificaram Cristo. Eles mataram a revelação mais especial de Deus, né? Penduraram ali no madeiro. Necessário lembrar aqui que ninguém crê por si mesmo, sozinho, como um ato de força humana. Nós não temos esse ato de força humana. É Deus que vai produzindo essa fé no coração, tá? Então, a pregação é necessária, porque é por meio da pregação que essa fé é despertada. E aqui, para que ela ocorra, é necessário que pessoas sejam enviadas. E não se trata de um envio de qualquer pessoa, mas de alguém que carregue em seu coração, em sua vida, a palavra viva. Essa palavra eu não consigo comprar,
como Simão o Mago, comprar o dom de Deus, isso não é possível, né? É necessário que eu já tenha isso como presente na minha vida e que depois eu possa compartilhar isso. Tal pessoa, segundo Paulo diz aos Efésios, é mensageira da alegria, porque ali em Efésios vai dizer que Deus envia apóstolos, mestres, pastores e por aí vai, cujos pés, de forma figurada, são belos, pois anunciam as boas novas. Quer dizer, quem anuncia as boas novas, a palavra diz que tem os pés belos. E nós vamos entender o que significa isso. O John Murray, que é um outro comentarista bem interessante, diz que os pés são declarados belos, pois o movimento deles revela o caráter da mensagem trazida, as boas novas. Então, cada vez que alguém se desloca para uma outra cidade, para um outro bairro, para um outro país, para levar a mensagem de Cristo, a mensagem completa da redenção, essa pessoa tem os pés belos. Inclusive, alguém, quando se propõe a discipular, evangelizar e discipular alguém na igreja, essa pessoa tem os pés belos, porque os seus pés são movidos para fazer a obra de Deus. Isaías 52:7 é usado por Paulo, em que ele transpõe o sentido original de mensageiro que anuncia o fim do cativeiro babilônico, e ele reescreve, ele amplia a sua compreensão para um mensageiro que anuncia o fim do cativeiro do pecado, pelas boas novas da salvação. Olha só que interessante. Vamos lembrar que o povo de Israel ficou 70 anos cativo. Depois veio cativeiro assírio, depois babilônico, depois grego, depois romano, né? Tivemos ali 4 tipos de grandes cativeiros que a gente menciona, né? E quando o profeta, quando o mensageiro de Deus anunciou o fim do cativeiro, de que eles novamente poderiam retornar para a sua terra, bom, essa pessoa, ela levou uma boa nova, uma boa notícia. Tinha os pés belos. E agora o apóstolo Paulo está aplicando aquela ideia original de Isaías 52 para pessoas que são libertas do cativeiro do pecado pelas boas novas da salvação. Quer dizer, isso não muda muito no sentido de libertação. É claro que tem um aspecto aqui, eu diria assim, muito mais de localização. Nós temos ali um povo que viveu ali 600 anos, 500 e tantos anos antes de Cristo, que estava num cativeiro, e não significa que todos foram ali libertos do pecado, não é nada disso, né? Mas agora nós temos um sentido, eu diria assim, até maior, porque ao invés de poucas milhares ou milhões de pessoas que estavam nesse cativeiro, agora nós temos a chance de ter bilhões de pessoas que podem ser salvas do cativeiro do pecado. E você e eu podemos ser o mensageiro dessas boas novas. O Adolf Paul, ele vai comentar esse texto do seguinte modo: ao assentar seu pé na terra, Deus fez acomodado saltar e pôs em movimento os pés dos mensageiros. Olha só, eu vou repetir. Ao assentar seu pé na terra, Deus fez acomodado saltar e pôs em movimento os pés de mensageiros. Fê-los ágeis, capacitou-os a vencerem montanhas de obstáculos e vale de trevas. Lembramos da mensagem de ontem à noite. Olha quantos obstáculos havia. Barcos, com certeza, muito mais rústicos dos grandes transatlânticos que nós temos hoje. A segurança nem passa perto. Dezenas de dias, meses para se deslocar de um lugar para o outro, fora o cansaço, fora doenças que a pessoa morria de dor de barriga naquela época. Quer dizer, então você tinha obstáculos a ser vencidos e Deus fez essas pessoas vencer os obstáculos. Quando chegam, o Senhor está presente e fala de forma libertadora, animadora e redentora. Israel não deveria recebê-los de braços abertos? É claro que sim.
Assim como nós deveríamos sempre acolher de braços abertos quando a palavra é pregada. Apesar da forma genérica de falar em eles, já agora, nos versos 14 a 18, Paulo tem o comportamento de Israel na mira. Por quê? Porque eles não receberam de braços abertos. Ao contrário, mantiveram o Senhor dos Senhores de braços abertos na cruz do Calvário. E nesse ponto cabe alguns questionamentos. Eu tenho crido no Evangelho, de fato, não de mente apenas, mas de coração. E se eu tenho crido, eu tenho feito a minha parte para que o Evangelho alcance pessoas ainda não alcançadas? Eu tenho feito isso. E aí a gente pode tanto ir, como enviar, como manter, tanto faz. Mas fazer a parte com os que estão perto, mas também com os que estão longe. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Qual é o tamanho de minha preocupação em relação aos que ainda não conhecem Cristo? Se eu pudesse quantificar o tamanho da minha preocupação, a minha preocupação é muito pequena, eu quero que os outros se danem, ou a minha preocupação é grande? Eu sofro as aflições de Cristo por cada alma que não se arrepende. Quer dizer, é uma pergunta aí que cabe a cada um fazer. E aí o verso 16, o apóstolo Paulo continua. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, após essa pergunta, Paulo formula uma frase com profunda dor, mas não com ira ou assombro, como se ele então fosse pego de surpresa com alguma má notícia. Nem todos aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem creu? A conclusão do apóstolo Paulo é que nem todo israelita aceitou as boas novas. A maioria não. Eles não creram na pregação. E Deus nos dá a mensagem e a liberdade para crer nela. Olha só que interessante. Nós não precisamos cristianizar o mundo à força, como ocorreu isso em alguns períodos da nossa história, e eu digo assim, até alguns aspectos trágicos da história cristã. E você pode dizer, não, mas isso foi lá na época da Igreja Católica, no tempo da Inquisição. Pois era a Igreja cristã daquela época, havia algumas outras ramificações, mas aquilo representava um tipo de cristianismo, a força. E quantas vezes a gente não quer forçar as pessoas por meio de ameaças, não é mesmo? E não é nem ameaça aqui de inferno, não, porque aí não se constitui numa ameaça. Aí é uma constatação, quer dizer, quem rejeitar Cristo não vai ser salvo, não vai ser salvo. Mas alguns outros tipos de ameaça, tá? Quantos cristãos não são ameaçados diariamente nas suas igrejas? Com tantas coisas. E claro que a Bíblia exorta, e ela tem que exortar, ela tem um caráter exortativo. Mas quantas ameaças não são feitas, né? De uma maneira totalmente repulsiva, que não cabe no texto bíblico. Em que pregadores se colocam como deuses, tirando Cristo, ou pelo menos tentando tirar Cristo do seu trono. O Adolf Paul, esse comentarista alemão, diz que o evangelho não constrange seus ouvintes a uma decisão obrigatória, mas os deixa numa situação aberta. A salvação está disponível para quem deseja ela. Deus desperta, ele procura despertar a fé, mas diz sim quem aceita isso. Uma vez que sua condição de ignorância foi eliminada, são capazes agora de crer e sair dela. Quer dizer, a palavra foi pregada, aqui é um exercício, eu diria assim, até intelectual. A pessoa foi liberta da sua ignorância. Mas há pessoas que falam não, e certa vez eu, tentando evangelizar uma pessoa, né, uma pessoa que, na época, eu não sei se ela vive ainda, mas vivia num tipo de mariolatria dentro da Igreja Católica. E eu falo mariolatria porque nós temos muitos católicos que não são idólatras, né?
Eu creio que muitos católicos serão salvos, né? Muitos mesmo, mas aquela pessoa específica, ela realmente construía um altar a Maria, né? E tinha ela como intercessora, como mediadora, e eu procurei argumentos bíblicos, usando a Bíblia dessa pessoa num estágio ainda na época do seminário. E depois de ter falado por mais ou menos 1 hora, e dado todas as evidências acerca da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, ao afirmar para ele que se alguém reza para Maria aqui e reza para Maria lá do outro lado do oceano, estamos atribuindo aqui um poder de divindade, de onipresença, de onisciência, algo que só Deus pode ter. Quer dizer, apesar de colocar toda uma teologia para essa pessoa falou assim, ó, eu entendi com a minha cabeça, eu entendi tudo que você falou, mas acontece que eu vou continuar crendo do jeito que eu sempre fiz. E aí eu não podia mais fazer nada. Como é que eu posso obrigar uma pessoa dessas a sair da sua situação? Quer dizer, intelectualmente ela foi convencida. Deus quis despertar fé nela, uma fé salvífica, mas essa pessoa simplesmente rejeitou. E eu preciso respeitar, eu preciso continuar amando essa pessoa. Tá? Então, uma vez que sua condição de ignorância foi eliminada, são capazes agora de crer e sair dessa condição de ignorância. Em caso algum, a palavra retorna vazia, de acordo com Isaías 55:11. A palavra de Deus é sempre eficaz, seja produzindo graça, seja produzindo juízo. E o verso 17 diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí você pode pensar o seguinte, tá, pastor, ouvir, é literalmente ouvido? Não é literalmente ouvido. A pessoa pode ler num folheto, né? Ela pode ler num folheto, ela pode ler num livro, uma pregação na internet, no metaverso, né? A maneira como ela vai ouvir a palavra no seu coração, tanto faz. O importante é que a fé vem por se ouvir a mensagem. Ouvir, ler, aqui entenda como sinônimo. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mais uma vez, Paulo reforça sobre a necessidade de ouvir-se a mensagem. É a palavra de Deus que gera fé. É a palavra de Deus. Eu não consigo ter fé por mim mesmo. Se eu não fosse confrontado em algum momento, eu não teria condições de gerar a fé correta no Deus certo. Não se trata de uma fé que exercemos diariamente nos nossos afazeres, ou diante de uma doença, ou em situações especiais da vida, nada disso. Essa fé que vem por ouvir, trata-se de uma fé salvífica. A fé de que Cristo veio, exerceu seu ministério, foi morto e ressurreto e vive à direita do Pai. Basicamente, aquilo que vai falar no credo apostólico, que foi lá escrito em 325 e depois reafirmado no Concílio de Constantinopla em 386. É desse tipo de fé. É claro que no dia a dia, em situações, às vezes, complicadas, a fé de um cristão pode, em algum momento, vacilar diante de algumas situações. Mas não é que ele vai perder a salvação porque naquele momento ele não teve fé. Porque não se trata aqui de fé, de uma fé nessas questões do dia a dia. Tá? Trata-se de fé salvífica. E essa fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. E o verso 18 diz, mas eu pergunto, Paulo falando, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A pergunta que Paulo faz aqui é meramente retórica, é uma pergunta discursiva, cuja resposta ela está evidente. Israel não ouviu a mensagem? Claro que sim. O seu tio não ouviu a mensagem quando esteve em tal culto? Claro que sim. O seu primo, sua esposa, seu marido, seu filho, não ouviram a mensagem? Claro que sim. A mensagem cristã alcançou o centro do judaísmo e também tem alcançado o coração de muitas pessoas neste mundo.
neste país. No entanto, a mensagem não foi ouvida apenas, e isso aqui é interessante destacar, ela não foi ouvida apenas por Israel, mas ela foi ouvida pelo mundo todo conhecido na época. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins da terra. O mundo conhecido da época. Quer dizer, será que as pessoas tinham algum tipo de desculpa? Sem contar ainda a questão da própria revelação geral, né? Os céus proclamam a glória de Deus e tudo isso, né? Quer dizer, todo mundo tem essa chance. Os missiólogos falam que pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, né? Pelo menos não nos modos tradicionais, lá na Amazônia, lá em alguma outra tribo alguma tribo aborígena, não sei aonde, ela tem uma percepção de Deus. Mas se ela tem uma percepção de Deus, então está tudo certo. Não está tudo certo, porque ainda precisamos revelar o Deus que vem para esse mundo, aquele Deus que envia Cristo, que vem para esse mundo e morre no lugar dos pecadores. Tudo bem? Então, esse verso extraído pelo apóstolo Salmo 19:4 mostra uma palavra que ressoou do céu, diferente da lei que veio do Sinai. Diferente da lei que veio do Sinai. Aqui nós temos aqui um aspecto comparativo de uma lei que veio do Sinai, claro que é uma lei que também foi, eu diria assim, inspirada, né? Temos os 10 mandamentos, que o próprio Deus falou isso, escreveu ali a lei, mas nós temos ali uma lei que é inspirada por Deus, mas agora nós temos um Cristo que vem do céu, diretamente do seio do Pai, e alcança toda a criação que vive debaixo do sol. Significa que a revelação de Deus se tornou universal, se tornou para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E deu para quem? Pelo mundo, por todos. Significa que todos serão salvos no final? Não. Há aqueles que são universalistas, que dizem que no final, baseado nesse versículo e outros, que no final todos serão salvos, inclusive Satanás. Mas isso não encontra respaldo bíblico. Deus amou o mundo, mas foram poucas pessoas que corresponderam a esse amor. Afinal de contas, Cristo mesmo fala que a porta é estreita, que o caminho é estreito e a porta é estreita, e são poucos os que passam por ela. E poucos é menos da metade. Se é muitos, é mais que a metade. Agora, poucos é menos que a metade. Novamente pergunto, diz o apóstolo Paulo, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúme de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha só, essa aqui é uma declaração matadora do apóstolo Paulo. E o Adolf Paul vai dizer o seguinte, Paulo está ansioso por encontrar as causas profundas do comportamento de Israel. Por isso que ele elabora tantas perguntas. Será que eles não ouviram o evangelho? E se ouviram, será que eles não entenderam? Onde é que está o problema ali? O que aconteceu? Então, ele está querendo procurar aqui justificativas ou respostas mentais pelo fato de Israel ter abandonado, rejeitado o Senhor. Será que não seria o mesmo tipo de perguntas que a gente faz também? Ora, a palavra foi ensinada para o meu amigo, para o meu familiar, veio tantas vezes no culto, esteve entre a gente. Será que ele não entendeu? O que aconteceu? E aí, Paulo, aqui, então, o Adolf Paul, vamos retomar aqui com ele, quando ele afirma o seguinte, talvez eles não tenham ouvido direito, né? Tentando aqui entender essa preocupação do apóstolo Paulo. E se ouviram, talvez não tenham entendido. A primeira pergunta do apóstolo Paulo, feita no verso 18, diz o seguinte,
Eles não ouviram? Sim, eles ouviram. Eles ouviram. E Paulo sabe que ouviram, porque Paulo também é judeu, foi um grande judeu, e ele também ouviu. Então a resposta é sim. No verso 19, uma nova pergunta relacionada à primeira é feita. Será que Israel não entendeu? Novamente, a resposta é sim, eles entenderam. Eles ouviram, entenderam muito bem a mensagem, mas não creram. Então, eles não podem dar culpa de desconhecimento. Eu diria que no nosso país, poucas as pessoas poderiam dar culpa, poderiam dar a justificativa do desconhecimento da palavra. No dia do juízo final, quem no Brasil poderá chegar e dizer o seguinte: olha, eu não sabia, eu nunca ouvi falar. Mas se você não ouviu, você tinha possibilidade, você podia ter parado. A palavra hoje ela tem chegado por rede social, de tantas maneiras. E qual foi a razão da incredulidade? Vamos pensar, Paulo aqui está tentando encontrar um motivo, uma razão. E de acordo com o verso 21, a razão foi a desobediência e rebeldia voluntárias. Moisés e Isaías, os quais Paulo cita, são testemunhas dessas questões. Em ambos os textos se percebe que haverá um tempo em que os gentios despertarão, e esses provocariam ciúmes em Israel. E esse tempo chegou. E continuamos vivendo esse tempo. E aí, para finalizar, Hernandes Dias Lopes complementa. Israel rejeitou o que conhecia. Israel rejeitou o que conhecia. E os gentios que não buscavam encontraram o caminho da verdade que Israel rejeitou. A pedra rolou no caminho aos pés de Israel, eles resistiram e foram lançados fora. E nós aceitamos. Assim, Deus provocou ciúmes em Israel por meio da salvação dos gentios. Tá? Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Quem que não procurava a Deus? O gentil. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quem não perguntava por Deus? Os gentios, os pagãos. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, qual que é a razão da rejeição de Israel? Desconhecimento? Falta de compreensão? Nada disso. A razão da rejeição deles é pura desobediência e rebeldia. Pura desobediência e rebeldia. Mas será que as mãos do Senhor ainda estão estendidas para os judeus? Não tenho dúvida alguma, irmãos, de que as mãos de Deus ainda estão estendidas para os judeus. Tá? Eles podem receber Cristo. E muitos têm feito isso ao longo da história. Como será no futuro? Haverá uma nova revelação, um tempo dos judeus de novo? Alguns falam que sim, outros falam que não, mas aí isso é uma história para um outro momento, tá bom? O fato é que a palavra hoje ela está aberta para qualquer pessoa, inclusive para o judeu. Ele também ainda tem possibilidade de crer, tá bom? Agora eu quero ouvir os seus comentários, as suas perguntas, tá bom? Aquilo que mais despertou em você, alguma coisa interessante, você pode, então, falar. Olá a todos. Bom dia, meu irmão. Obrigado, pastor Marcos. Excelente exposição. Só para deixar um depoimento, eu tenho um amigo que desde os tempos da Philips, ele é judeu. Nós estamos falando, eu deixei a Philips em 85, então estamos falando em 40 anos aí. E no tempo que eu estava na Philips, fiz esse amigo, e ele é judeu, e eu mantive o contato, até hoje eu tenho contato com ele. Tenho falado abertamente de Cristo, tenho falado o que Jesus é e o que Jesus faz, e nosso Senhor e Salvador para alcançá-lo. Mas ele está tão arraigado
a sua religião judaica, e ele é um judeu praticante, vai na sinagoga e tudo mais. E um dia ele falou assim: olha, eu concordo com tudo que você fala, mas eu não vou deixar a minha religião. É interessante. Então, mas nós devemos persistir, e eu creio que é um privilégio que Deus me deu de estar em contato com ele, ser amigo dele e não perder a esperança. Então, só um depoimento da dificuldade que é uma pessoa arraigada à sua religião. E eu tenho falado para ele: meu negócio não é religião, meu negócio é relacionamento. A minha vida é de relacionamento com Deus. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Quer dizer, nós temos mais um exemplo interessante de alguém que entendeu intelectualmente a mensagem, mas deliberadamente disse não. Isso precisa também ser respeitado. Temos que orar, sim, mas precisamos respeitar. Muito bom. Ô, Roberto, Marcos Roberto, Sim, e demais irmãos, né? Toda vez que eu leio o trecho o texto de Romanos, e hoje, antes de você enviar o texto, eu estava dando uma geral na questão de algumas abordagens sobre essa parte de Romanos, esse trecho especificamente, mas alguns trechos também. E aí, além dessa questão dos judeus, dos gentios, né? Basicamente, a não ser que eu esteja equivocado, tá? Mas basicamente essa parte do livro de Romanos também tem abordagens diferentes, especialmente na questão do calvinismo e arminianismo, né? Tem sim. Uhum. Então tá. Então, porque eu estava lembrando disso, eu lembro que um dos temas, uma vez que eu vi uma dissertação ou um texto ou um artigo falando sobre essa questão da predestinação, dessa questão judeu, gentil, hoje em dia, salvação, eleição, predestinação, etc. e tal. E um dos textos que eram usados por ambas as correntes, vamos dizer assim, né, tanto de calvinismo e arminianismo, é com relação a Romanos 10. Né? Isso. Certo? Então, Isso mesmo. é por aí mesmo, né? Exatamente. É um dos textos bases, tá? A igreja brasileira, no geral, pensando em igreja evangélica, tem um pensamento arminiano. São os presbiterianos e mais alguns outros, alguns batistas, né, que tem um pensamento calvinista, tá? Eu não faço a leitura desse texto na ótica calvinista, tá? Não faço. São nossos irmãos. Aí alguém pode perguntar, tá, mas pastor, vamos supor que os calvinistas estejam certos, e que um dia nós vamos estar lá na frente, lá no Senhor, lá, e eles, estão errado. Quer dizer, irmãos, não tem problema. Não tem problema. Nós não vamos ser salvos por conta desse tipo de convicção teológica, tá? De jeito nenhum. São nossos irmãos, né? Amamos eles. Eu respeito muito alguns pastores, tanto é que o Hernandes Dias Lopes é presbiteriano e é minha principal fonte, junto com a do Paul, tá? Para esses estudos. Só que o aspecto calvinista, no que se refere à salvação, e calvinismo é muito mais do que o aspecto da predestinação, tá? Ele tem a ver com uma cosmovisão de mundo. É só ler lá as Institutas e outros textos de Calvino que você vai ver que isso é muito mais amplo. É que, infelizmente, aqui na igreja brasileira, nós temos uma teima em só pensar calvinismo a partir da questão salvífica, mas isso vai muito, muito além. Muito além. Tá bom? Mais alguém? Eu tenho uma experiência de
é meio frustrante de evangelismo, né? Algumas pessoas que eu evangelizei recusaram na minha cara, né? Isso dá um desânimo grande, sabe? Porque a gente acha que falhou, né? Mas diversas mensagens que eu vi é que o objetivo é anunciar, mas a gente se prende. Eu me prendi há muito tempo ao resultado, se a pessoa aceita ou não. Isso me deixava muito frustrado, porque, puxa, não fui entendido, né? Aliás, não fui aceito, né? E eu acabava levando para o lado pessoal e olhava essa pessoa que recusava como um inimigo meu, né? Mas eu acho que essa visão que o Armandão traz, né, de que esse judeu continua meu amigo, né, é a visão mais correta mesmo. Eu não devo sentir frustrado porque o outro não aceitou, né? E mais ainda, ele pode até entender, mas ele não aceitou porque não entendeu, porque não queria, né? Nós estivemos em Israel uma vez e o nosso guia era um profundo conhecedor do Novo Testamento. É um judeu argentino. E nas conversas dele com um judeu messiânico, eu percebia o desprezo que ele tinha pelo judeu messiânico. Como assim, um traidor, né? Um vira-casacas, né? E o conhecimento dele do Novo Testamento é um estudo que ele faz para ele ser guia em Israel, e não tem nada a ver com a convicção, a crença dele, né? E aí nós assistimos uma guia de Israel, e que ela tem uma página no YouTube chamada Aline em Israel. Ela também, ela é uma brasileira judia que mora há muitos anos em Israel. Ela casou com um judeu de lá e mora lá e continua fazendo vídeos no YouTube, e mostra um conhecimento do Novo Testamento muito mais profundo que o meu, né? E é uma judia, e diversas pessoas já perguntaram para ela: você é cristã? Ela fala: olha, eu respeito as convicções de cada um, e dá uma resposta neutra e cai fora, né? Mas a gente percebe, né, que ela estudou o Novo Testamento para ser guia em Israel, né? E para brasileiros. Então, é uma pessoa muito simpática e tal. Então, a gente tem a sensação de que ela é crente, de tanto que ela fala bem do Evangelho e tal, etc., e Jesus, e conhece tudo, 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 mas não crê, né? Então, isso eu pego, são convicções intelectuais, mas não tem nada a ver com no coração, né? Eu acho que isso foi muito um aprendizado da minha vida, que durante muitos anos eu ficava muito chateado comigo, né? Falava: você é um derrotado, você é um evangelizador ruim, né? Isso é o que o diabo quer que você acredite. Isso. Você é bênção, você é bênção.
Amém. Obrigado. Valeu, Gilson. Interessante. Roberto, Perdão, Sim, sim. só para agregar com o que o Gilson falou, eu me lembrei, viu, Gilson? Eu senti a mesma coisa que você, cara. Só que eu estava comentando com a Iverli aqui, com o microfone mutado. Eu não me sentia mal em relação a mim. Tipo, pô, você não fez direito e tal. Eu ficava com raiva da pessoa. Você não pensa, cara? Você não tá vendo com clareza o que eu tô falando? Cara, você é um mala sem alça. Não é possível que você não tá entendendo o que eu tô falando, cara. Tá na cara que é assim que funciona, que é Jesus, o único caminho. Jesus tá falando, eu sou o caminho. Aí eu tentava... Então, na época dos juvenis, dos jovens, que eu me converti com 14 anos, a gente fazia os trabalhos evangelísticos e tal, às vezes eu ficava frustrado, mas eu ficava mais assim, eu chegava assim, tá, eu jogava a toalha, tá bom, vai, se vira então, tá bom, não quer, tá bom, tal. Então eu ficava meio indignado com isso aí. E aí eu cheguei uma época da minha vida em que eu só tinha amigo crente, porque eu acho que não deveria ter amigo que não cristão. A minha rodinha de amigos sempre foi muito crente, né? Até que um dia eu estava ouvindo uma pregação, mas se você só tem amigo crente, como é que você vai evangelizar? Né? Evangelizar sem ter um vínculo de amizade, um relacionamento, não tem como você ter evangelizar. Ninguém vai abrir o coração para você de cara, escancarar, se não confia em você, se não tem em você uma referência de amizade, etc. Foi aí que comecei a mudar. Falei, caramba, eu tenho que amar todos, inclusive quem pensa radicalmente diferente de mim. Né? Como é que a gente vai tentar alcançar uma pessoa que pensa diferente de mim se eu ajo como repelente dessa pessoa, né? Mas quando você começou a falar, eu dei risada aqui porque eu lembrei de mim, sabe? Eu ficava bravo com a pessoa, mas não é possível que você não está acreditando nisso, cara. Muito bom. O Edson, Marcos, você só pode não gostar de corintiano, tá? Tá bom. Que isso, estava tão bom até agora. Ofendeu. Agora o pastor Marcos me chamou, né? Falou no Corinthians, né? Mas interessante essas perguntas que o apóstolo Paulo faz, né? Por quê, né? Por que eu lembro, pastor, que quando eu me converti, eu estava orando pelos meus pais, né? Meus pais são budistas, eram budistas, né? E aí eu comprei uma Bíblia em japonês para eles me devolveram a Bíblia, né? Aí eu falando de Jesus, eu entendi, puxa, na cultura japonesa, filho não ensina o pai. Isso é uma afronta, é uma heresia na cultura japonesa. Filho não ensina o pai, não é? Bom, se o filho não ensina, então alguém tem que falar. Aí, na época, vinham alguns missionários japoneses e eu levava lá em casa, não é? Uma delas foi o Steve, veio uma missionária japonesa que trabalhava na África. Eu falei, Steve, vamos levar. Aí, levei lá em casa. Aí, sim, ela, missionária japonesa, né? Eu sou o filho, ela é missionária. Falando em japonês, né? E eu falava em português, né? Falando em japonês. E interessante é que, primeiro, ela ouviu os meus pais. Ela falou pouco, ela só ficou ouvindo. Mas depois ela pregou o evangelho até o ponto de dar oportunidade para orar. E os meus pais não oraram. Não é? Então, é interessante essa pergunta. Por quê? Né? Porque muitas vezes a gente já vai invadindo, vai atropelando, né? A gente já conhecer um pouco a história da pessoa, a cultura da pessoa, isso ajuda muito, né? E sobre esse aspecto, esse texto é muito educativo, né? Entender por quê, né? Por quê? Isso eu achei muito legal, essa parte. É isso. E, cuidado com os corintianos aí, gente. Irmã Esther, você queria falar, né? Por favor. Eu só queria perguntar, há muito tempo que a gente ouve falar da janela 40-10, né? É 10-40 ou 40-10? E eu queria saber, agora, no momento, esse ateísmo orgânico, se diminuiu, quanto diminuiu? Eu queria saber, mais ou menos, se o senhor tem alguma... Eu não vou saber te responder isso agora, tá? Não vou saber responder. Me desculpa, mas não sei como é que está esse mapa no momento. Tá? Tá. Não vou nem bom. ficar enrolando aqui, eu não sei. Tá, obrigado.
Se alguém souber, por favor, pode falar, tá? Eu não sei. Eu também não sei, pastor. Opa, Oi? desculpa. Pode falar, Dina, pode falar. Eu falei que eu também não sei, mas eu queria falar sobre, como o Ronda estava falando, né, sobre os pais. Então, desde que eu me converti, a gente tem pregado para os meus pais, né? Eles falam que eles são católicos, mas eu acho que eles são mais crentes que muita gente, né? E quando nós estávamos escrevendo uma carta dos 30 anos da Universidade da Família, e eu me emocionei muito, porque eu fui me lembrando do que aconteceu, né? Quando nós aprendemos a cultura da bênção, né? Que a bênção abre o coração, né? E a maldição ou a rejeição fecha o coração das pessoas. Nós começamos a investir mais na vida dos nossos pais, né? Então, nós viemos embora para Pompeia em 98, outubro de 98. Mas nós já tínhamos um relacionamento antes com a Universidade da Família. E desde que me converti, tudo, a gente sempre falando, né, do evangelho, mas mostrando, né, na verdade. Então, eu lembro que eu era jovem e eu tinha 20 anos, e meu pai falava para a gente não sair, para não namorar, e eu fazia tudo diferente, né? E aí eu era bem rebelde. E aí eu falei, eu levei a maior surra da minha vida. E aí meus irmãos pediram para eu sair de casa, né, para que meu pai não fosse denunciado. E aquilo entrou uma amargura muito grande no meu coração. E depois que eu me converti depois que eu casei, 5 anos depois. Eu me converti, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi pedir perdão para os meus pais. E isso trouxe para os meus pais algo diferente. Tanto minha mãe quanto meu pai disseram que eles, dos 10 filhos, tudo que eles queriam era ouvir o que eles estavam ouvindo de mim, pedindo perdão e perdoando eles também. Então, em 99, nós fizemos uma cerimônia de honra para eles, abençoando a vida dos meus pais. E eles, para nos desafiar, eles pediram para fazer dentro da Igreja Católica. E aí, na época, era o pastor Massal, né, e o Jorge, aí conversei até com o Craig Hill, o que eu faço? Como é que eu vou fazer um negócio desse lá na igreja, né? E aí o Craig falou, mas filha, você não ia alugar um salão para fazer uma festa para os seus pais? Eu falei, eu ia. É a mesma coisa, só vai lá e abençoa. Então, nós lemos lá numa carta para os meus pais, o padre ficou todo emocionado, porque ele estava indo embora para a Colômbia, pegou um exemplar do livro que nós escrevemos para os meus pais, cada irmão escreveu uma carta para os meus pais. E sabe o que aconteceu, para resumir a história, pastor? Transformou a vida do meu pai. Meu pai era um homem violento, um homem bêbado, e tinha bar, eu cresci no meio de bar, de violência. Meu pai fechou o bar, não tem mais bar, meu pai destruiu era um bar enorme, ele destruiu tudo e fez 3 lojas, né? Então, mudou a vida dos meus pais, transformou a vida dos meus pais. E hoje, até hoje, meus pais olham para mim, para o Marcelo, para minha família, e eles falam que eles queriam que os outros irmãos fossem como nós, né? Não para a glória nossa, nem para a honra nossa, não, mas para glorificar o nome do Senhor, né? E sempre a gente leva eles para glorificar Deus e tudo mais. Mas eu vejo assim, né, como o Ronda estava falando, né? Às vezes a gente vai lá, pastor, e a gente só ouve eles, só ouve. Às vezes eu ligo para minha mãe, às vezes fico 2 horas, só ouvindo ela. E aí no final eu falo, posso orar, mãe, com a senhora? Né? Posso orar, pai, com o senhor? Então eu acho que é isso, eu acho que nós temos que ouvir mais essas pessoas e falar menos, né? Deixar Deus falar, né, com elas, né? E agir mais. Eu acho que a atitude, né? Esse curso que nós estamos fazendo lá, o Ronda e a Sumi também estão lá, o Gil, Sister, lá do Conselheiros Municipais, eu tenho aprendido a ouvir mais, sabe? As pessoas que estão aí no mundo, porque a gente só, às vezes, quer falar muito, 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 e esquece de ouvir as pessoas, né? Ouvir com o coração, não com a mente, mas com o coração. Isso é muito importante. Obrigada, Pio, pela aula de hoje.
Exatamente. Você vê, você falou que o seu pai era dono de bar, né? Bar nunca é coisa boa, né? Tinha o Bar Jesus lá, que o Armandão falou de ontem, não era coisa boa, e o bar nunca é legal, né? Nem o Bar Jesus da Bíblia, né? Então, eu não podia perder isso, né, irmão? Não podia. Deixa Deus ser Deus. A soberania de Deus, eu costumo dizer que é uma pílula muito difícil de engolir. Acho que é uma das pílulas mais difíceis para nós engolirmos. A soberania dele. É ele que é Deus. Nós não damos ordens para ele. Nós o obedecemos. Nós não conseguimos entender sua sabedoria e a sua soberania, mas nós a aceitamos e colocamos isso em prática em todas as nossas situações. As mais difíceis, às vezes, a gente deve se submeter à sua soberania. E essa passagem mostra qual é facetas de sua soberania. Muito obrigado por essa palavra, viu, Marcos? É tão importante, pastor. É tão importante. Amém. Nós temos vaga para mais uma palavra aí, algum comentário, ou no máximo 2, aí depois a gente... Sim, fala, Diego. Pode falar. Beleza. A minha câmera está meio estranha, então eu vou desligar aqui, tá? Ela está bem estranha. Ela está bem estranha, Diego. Não está meio estranha. Está bem estranho. Então, bastante gente comentou, né, sobre a questão de ter vindo de uma família católica, né? Aí eu também sou um exemplo disso. Até os meus 16 anos, eu sempre acompanhei meus pais na igreja católica, né? Eu até ia na igreja mais do que eles, né? Então, eles sempre me guiavam, né? Então, toda aquela questão de Eucaristia, Crisma, tudo isso aí eu fiz. Eu só não fui coroinha do padre lá, mas toda essa questão de metódica lá da igreja católica eu segui. Então, assim, eu aprendi muita coisa, mas depois que eu conheci um pouco mais, que eu busquei um pouco mais, eu vi que muita coisa assim não estava de acordo com a lógica, vamos até dizer, para mim, né? Então, foi aí que eu mudei, assim, vamos dizer, de lado, né? Mas, como o pastor Marcos disse, eu creio que muitos católicos serão salvos também, mas eu tenho uma certa dificuldade, porque meus pais ainda são católicos, né? E, ultimamente, meus pais não são católicos praticantes, então eles moram ali em Oriente, mais ficam lá na casa deles do que vão na igreja e tal. E meu pai, mais especificamente meu pai, ele passou a acompanhar culto ou missa através da internet. Então ele ouve de tudo um pouco. Ele pega de vários pastores a palavra e ele cria uma confusão e cria ele pega a confusão da cabeça dele e meio que joga para a gente quando a gente está uma conversa familiar assim. E às vezes acaba até saindo aquela heresia que dói até o ouvido de ouvir. E eu não consigo lidar muito bem com isso. No começo, eu tentava expor a minha posição, minha forma de pensar, mas como o Honda disse, né, parece que até, não só a cultura japonesa, mas até, no meu caso, eu me sentia mal de expor para o meu pai o que eu pensava, e porque meu pai sempre falava, não, você está errado, você quer me ensinar, você é meu filho, você quer me ensinar, né? Então, eu tinha essa mesma sensação, né, de não conseguir passar o meu posicionamento com meu pai, e meu pai, pelo menos, entender o meu posicionamento. Ele meio que nem queria ouvir, né? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, eu parei quando meu pai entrava nesse mérito, assim, religioso, eu nem falava, eu só ouvia, né? Eu nem falava nada, eu só, na minha cabeça, né? Misericórdia de Deus. Eu não sei se eu estou certo, mas que o Senhor mude a mente dele, se for necessário, porque eu
com a minha forma de pensar, a minha forma de falar, eu não consigo ajudar, né? Porque toda vez que eu tentei falar, ou acabava em discussão, ou ele não queria me ouvir. Então, eu parei de falar, né? Eu parei de... Só ouvia quando ele entrava nesse assunto religioso, né? Então, aí eu fiquei pensando agora, durante o decorrer da explicação, se eu me tornei uma pessoa negligente com relação à palavra. Porque, por criar esse trauma de ele sempre recusa ao colocar o meu ponto de vista, pode ser que meu pai deixou de ouvir uma coisa que ele precisava, entendeu? Então, eu queria saber se, no ponto de vista da Bíblia, eu me tornei negligente por não colocar o ponto de vista que eu acho que é o correto, pelo menos, né? Vamos dizer assim. Não sei se eu fui claro, falei tanta coisa. Foi, Tiago. Você foi claro, sim. A Bíblia que seu pai está lendo é a sua vida, viu? Principalmente. Então, vai ter momentos que teu pai vai falar várias coisas que você pode fazer o seguinte: olha, pai, vamos orar, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Tá? A salvação não está baseada num método nosso. 5 pontos de salvação. É um jeito racional de falar do evangelho. Mas ninguém vai ser salvo por causa dos 5 pontos, né? A pessoa é salva por Cristo. E ela pode encontrar Cristo. E Deus enxerga algum lugar no coração dos seus pais, Diego, que você não está enxergando. Tá? Isso é muito importante. Então, não cabe a mim, ou a você, ou a quem quer que seja, julgar se eles são salvos ou não, se vão ser salvos. Isso é uma coisa que Deus vai operar, tá certo? É claro que a gente quer ver isso acontecer, nós temos essa preocupação, mas seja o melhor filho que você possa ser, o melhor cristão que você possa ser, a pessoa mais amorosa, mais compreensível que você possa ser, tá? Isso é só amor que pode quebrar a barreira. Nós não quebramos a barreira com teologia, tá? Teologia nós temos, isso não quebra o coração das pessoas, mas o amor sim, né? Tem até uma música muito antiga que fala o seguinte: só com muito amor você pode transformar uma casa em lar. Isso vale para todas as coisas, tá bom, Diego? Então, seja isso e deixa a obra com Deus, tá? Isso é o mais importante, tá bom? Beleza. E muito importante, irmãos, não sejamos anticatólicos, tá? Eu não sou anticatólico. Entre a teologia católica e a nossa, a diferença é menos de 1%. Menos de 1%. Tá? Um menos de 1% bastante sério, mas é menos de 1%. Tá bom? Então, nós não precisamos ser anticatólicos. Nós temos que amá-los, né? E tem muitos irmãos, eu faço muitas leituras e ouço muitos padres piedosos. Quando eu estive no hospital, para minha cirurgia lá em janeiro, eu fiquei 5 dias no hospital, no total, né? E eu comecei a procurar alguns programas, passava por um programa evangélico, outro, não achava uma mensagem que prestasse, porque era um evangelho distorcido. Eu fui achar na Canção Nova, católico, tá? Evangelho puro. Ah, mas eles rezam Ave Maria. Eu não vi, pelo menos essa parte eu não escutei, tá? Então, irmãos, não sejamos anticatólicos, nós não precisamos disso, tá? Eu acho que alguém abriu a câmera para falar alguma coisa. Ou foi impressão minha? Eu posso fazer um pequeno comentário? Sim. Lembra que eu comentei agora há pouco, vocês se lembram que eu falei que eu passava raiva, igual o Gils passava, né? Mas eu tenho tentado praticar, não é? A gente sempre entende assim que idade não é sinônimo de maturidade, né? Tem muita gente com muita idade que é imatura até hoje, né? Então eu procuro mesmo estou com 58 agora, não significa que eu seja maduro em todas as coisas, de forma alguma. E uma das coisas que eu tenho procurado aprender, quando eu ouço alguma coisa de uma pessoa próxima de mim, ou que eu gosto, ou que eu estime, e quando eu ouço alguma coisa que arde o ouvido, assim, que dói o ouvido, algum tipo de heresia, antigamente eu já chegava e já rebatia. Não é assim. E aí criava-se um clima completamente avesso ao diálogo, né?
Então, hoje essa é uma postura minha, que eu estou compartilhando uma questão pessoal. Né? Quando eu ouço alguma coisa assim, a pessoa tenta me jogar alguma mensagem, um palavreado no meio, alguma coisa assim, e que choca meus princípios e valores em termos da palavra de Deus e tal, eu falo assim, ok, você está falando isso? Quer conversar sobre isso? Podemos conversar sobre isso? Porque se você está dizendo isso para mim, eu posso conversar com você sobre o que eu penso a respeito, para a gente poder trocar ideias e dialogar a respeito, né? Porque eu sofro com a seguinte questão, de ouvir e ficar quieto. Né? Então, mas para não invadir, eu também falo, ok, tá bom, você está conversando, está falando isso, mas vamos conversar então? Podemos conversar sobre isso? Porque se você está falando alguma coisa que eu não concordo, eu gostaria de colocar o meu ponto de vista. Está disposto a ouvir também? Quando há essa concordância, a gente consegue conversar, a linha de comunicação fica aberta de duas vias. Né? Porque quando eu ouço alguma coisa que me desagrada e eu não adoto uma postura de pelo menos expor o que eu penso, eu me sinto omisso. Né? Então eu já falo abertamente, ok, tudo bem, estou ouvindo, mas podemos conversar a respeito disso? Né? E aí quando a pessoa fala, ok, podemos conversar, então beleza, a gente começa a conversar. Né? O que é combinado não é caro. Né? Então eu acho que é uma questão interessante, porque antes eu não fazia isso, eu já parti com os dois pés do peito. E aí a coisa realmente não funcionava, fechava-se o filtro completamente. Né? Então eu acho que essa é uma questão interessante, que para mim, no meu caso, tem funcionado. É claro que também nem sempre os resultados, depois de mesmo conversando, mas aí é outra história, né? Mas houve uma tentativa sincera de diálogo, sem entrar no âmbito do lado pessoal, mas do lado realmente de tentar ver o melhor que pode ser que a pessoa venha a decidir para ela, na expectativa de que a pessoa seja melhor para a pessoa, e não na expectativa de que a pessoa aceite o que eu estou falando, obrigatoriamente, porque eu estou falando. Né? Só isso que eu queria compartilhar, irmãos. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente chama hoje a comunicação não violenta. Hoje se fala muito, um movimento que começou lá nos anos 60, período nos Estados Unidos em que havia muito problema racial, e alguém ali, no momento de crise, escreveu um livro chamado Comunicação Não Violenta. Isso é um exemplo de comunicação não violenta. Não precisamos invadir, né? Mas tentar estabelecer diálogo. Legal. Marcos, só Gente, comentando, rapidinho, né? É muito legal porque a questão aqui não se trata de de religião, mas de um relacionamento com Deus, né? E quando a gente se relaciona com Deus, a gente também influencia outros a encontrarem isso. Então, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Ouvindo todos os testemunhos aqui, os irmãos falando, Deus sempre desejou andar conosco, né? E a gente vê Israel rejeitando Deus não só quando o Verbo foi encarnado, né? Mas lá atrás, né? Israel sempre veio rejeitando. E eu acho que esse é o caminho. Se nós queremos ser canais de transformação, nós precisamos andar com Deus e ter um relacionamento com Ele. Perfeito, perfeito. Exatamente. Deixa eu só te agradecer, porque o senhor, quando falou que 1% das coisas que os católicos acreditam é diferente da nossa, eu quebrei uma barreira tão grande na minha vida, porque eu tinha um preconceito muito grande quando algum católico falava alguma coisa, mas eu creio que é uma coisa muito boa e que eles mesmos começam a sentir na gente que a gente se importa com as coisas e Deus abre as portas. Até tem gente católica que vem contar um monte de coisa, a gente tem a oportunidade de orar. Então, eu creio que tudo isso é uma coisa boa demais. Muito obrigada, pastor. Valeu, Esther. Foi muito especial hoje, irmãos. Nós tivemos assim, um momento realmente muito, muito agradável, com muita conversa boa. Tá? Não sei o que aconteceu, mas foi um ambiente muito, muito bom mesmo. Tá? Fiquei um pouquinho decepcionado com a Dina, porque ela falou que era rebelde. Eu não consigo imaginar a Dina sendo rebelde. Tá?
Viu como que Deus transforma as pessoas, pastor? É verdade. Mas tá bom, irmãos. Vamos, antes de orarmos para finalizar, infelizmente, nós não vamos ter nos próximos 3 domingos. Eu sei que vocês vão ficar tristes, né? Mas é que eu vou para o Sul semana que vem, eu vou para Jaraguá, depois vou para o Rio Grande do Sul, né? O meu cunhado, ele tomou um tombo de 5 metros de altura. Ele subiu em cima de um pallet, de uma empilhadeira, e ela fez isso. Estava lá em cima. Ele destruiu o úmero e arrebentou todos os tendões aqui, tá? A profissão dele como eletricista não vai mais ser possível. Não vai mais ser possível, tá? Foi muito grave. Muito grave. E também a gente vai lá para dar uma atenção para eles, né? Eu quero visitar minha mãe, que está lá no Rio Grande do Sul. Vai ser uma volta grande, né? Uns 3.000 quilômetros no total, mas... Então, nós não vamos ter domingo que vem, só vamos ter em setembro de novo. Porque no dia 28 nós vamos ter o Dia da Família, tá? Então, nós encerramos aqui hoje o capítulo 10, a 54ª aula de Romanos, mas depois a gente retoma, não tem problema. O Clube do Livro vai continuar acontecendo normalmente. Normalmente, tá? O Márcio vai estar mediando, vai ser naquele mesmo modelo, vai estar mediando, tá certo? Então, isso nós não vamos interromper, porque a intenção é lermos mais um livro em conjunto até o final do ano. E vai ser um livro do Philip Yancey, que ele fala muito sobre sofrimento. Muito provavelmente o livro intitulado Os Sons da Fé, que é um livro, eu achei o título estranho, mas eu li o primeiro capítulo, fiquei encantado com o livro. E se Deus quiser, a primeira mensagem em setembro, quando eu for pregar dia 3 de setembro, vai ser baseado nesse primeiro capítulo, até para fazer propaganda, tá? Para as demais pessoas, tá bom? Eu vou pedir, então, que uma presença internacional hoje faça a oração de encerramento, né? Pastor Armandão, por favor, nos dê a honra aí. Honra é minha, privilégio. Senhor, muito obrigado pela manhã de hoje, de estudando a Tua palavra e ouvindo os depoimentos, a exposição do pastor Marcos. Eu me encanto sempre com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, por todos os irmãos participantes. Peço a Tua bênção sobre cada um de nós, especialmente ao pastor Marcos, que vai viajar, que o Senhor o acompanhe com seus anjos e que o Teu Espírito Santo seja presente na vida dele e ele reflita isso na vida de seus parentes lá, da mamãe, do seu parente que se acidentou, e esteja com esse homem que está privado agora de sua profissão por causa dessa questão física. Mas eu creio no teu agir e, confiando na tua soberania, submeto essa pessoa nas tuas mãos, para que haja a sua interferência, a sua presença também nele. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado pela presença e paciência de todos vocês e até, se Deus quiser, no início de setembro, tá bom? Eu também creio no milagre Obrigado. de Deus na vida do seu cunhado. Amém. Amém. Deus pode, homem pode falar, os médicos podem falar, mas Deus pode fazer um milagre. Eu Amém. creio também. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe, Ele se irmãos. chama Bom domingo, Giovanni. hein? Deus abençoe. Tchau, tchau. Isso, tchau, tchau. Tchau, bom domingo. Obrigada. Bom Bem. domingo para todos. Boa macarronada obrigada. para todo mundo aí. Ah, que gostoso. Tchau, tchau.